Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo da variação da entropia utilizando da lei de Hess. Quando não for informado a energia de formação do participante de uma determinada reação, nós não podemos fazer uso da fórmula ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Nós dispomos de diversas reações químicas, onde uma delas não é informado o valor de ΔH. É aquela que nós queremos calcular. E para isso, haveremos de combinar as demais reações de modo a obter a reação problema. Assim, nós estamos utilizando da lei de Hess. Fiquem atentos para sair daqui sabendo tudo. E se porventura vier a gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, vamos utilizar da lei de Hess para calcular o valor do ΔH. Veja bem, o ΔH de uma reação depende apenas do resultado inicial e final. Não importa o caminho percorrido. Se você for escalar uma montanha e andar em linha reta, e eu escalando essa mesma montanha e andar em linhas curvas, observe que o que interessa é o ponto de partida e o ponto de chegada. Vamos tentar traduzir a lei de Hess de uma forma muito simples. Veja bem, eu tenho A formando B. Neste caso, estou falando que a entalpia foi de mais 5 kJ por mol. Eu saio de B, chego a C. E vamos informar então que de B a C foram gastos um total de menos 3 quilocalorias por mol. Mas eu quero sair de A e chegar em C sem passar por B. Daí eu posso dizer que de A, chegando a C sem passar por B, a variação da entalpia eu quero saber. Muito bem. Se nós somarmos as duas equações cujos ΔH foram informados, nós vamos obter a equação problema, que é de A a C. Eu posso aplicar o cancelamento, cortar B com B. Restou no primeiro membro A e restou no segundo membro C. É o caminho que eu quero. Operando matematicamente, mais 5 menos 3 vai dar mais 2. Daí eu tenho o ΔH deste caminho, que é o mesmo do caminho passando por etapa. Vamos representar isso no gráfico. Dispomos de um gráfico onde nas ordenadas nós temos a entalpia e nas abscissas nós temos o caminho da reação. Eu quero sair de A, de um composto A, e chegar em um composto B. Só que a entalpia de A é 2 e a entalpia de B é 7. Então, neste percurso, A teve que ganhar 5 kJ. Então, o ΔH deste intervalo é de mais 5 kJ. Agora eu quero sair de B e chegar em C. Eu sei que a entalpia de C é 4. Quem tinha 7 e chega a 4 é porque perdeu. Logo, esta variação da entalpia é de menos 3. E se eu saio de A e quero chegar em C? A tem uma entalpia 2, C tem uma entalpia 4. Daí, A haverá de ganhar 2 kJ para chegar no ápice do C. Esta representação da lei de Hess através do gráfico. Vamos então calcular a variação da entalpia utilizando da lei de Hess. Eu quero determinar a variação da entalpia de formação do metano. Primeiro passo é escrever a equação de formação do metano. Nós temos aqui a equação de formação do metano. Eu tenho grafita reagindo com 2 mols de hidrogênio, produzindo 1 mol de metano. Esse ΔH não é conhecido. Observe que esta equação já está balanceada. Vamos só verificar.
No segundo membro, um carbono. No primeiro membro, um carbono. No segundo membro, 4 hidrogênios. No primeiro membro, eu tenho 4 hidrogênios. Verificamos, a reação está balanceada. Mas ele não informou as entalpias de formação dos participantes, pois ele informou as reações que eu posso chegar na reação desejada, na reação problema. Daí eu tenho que analisar e combiná-las, de modo a atender à necessidade da equação problema. Na equação 1, eu tenho grafita no primeiro membro, eu tenho 1 mol. Na equação problema, eu tenho grafita no primeiro membro, eu tenho 1 mol. Então eu vou pegar essa primeira equação e vou deixar como ela está. Agora vamos analisar a equação 2. Na equação 2, eu tenho hidrogênio no primeiro membro. Eu tenho na equação problema hidrogênio também no primeiro membro. Aonde eu quero, eu tenho. Só que eu quero 2 mols e ele tem 1 mol. Então haveremos de pegar a equação 2 e multiplicar por 2. Você multiplica toda a equação, inclusive a variação da entalpia. Vamos agora analisar a terceira reação. Na terceira reação, eu tenho o metano no primeiro membro, 1 mol. Na equação problema, eu tenho metano no segundo membro, 1 mol. Só que está em membros opostos. Eu vou então inverter toda a equação, invertendo também o sinal do ΔH. Com isto, nós passamos a ter esta equação assim representada, com o metano invertido e o valor do ΔH também invertido o seu sinal. Aí eu posso somar todas essas 3 equações. Eu posso cancelar. Eu tenho 1 mais 1, 2. 2 oxigênios no primeiro membro. Eu tenho 2 oxigênios no segundo membro. Posso cancelar 2 mols de água no segundo membro com 2 mols de água no primeiro membro. Eu ainda posso cancelar 1 mol de gás carbônico no segundo membro, 1 mol de gás carbônico no primeiro membro. Quem é que restou? Restou carbono grafita, 1 mol, mais 2 mols de gás de hidrogênio, produzindo com isso gás metano. Observe que esta equação é igual à equação problema. Para encontrar o valor de ΔH, basta somar esses ΔHs. Se atenha para os sinais. Daí, nós vamos obter o resultado é de menos 17,9 kJ por mol. Nota-se que trata-se de uma reação do tipo exotérmica, porque o ΔH tem valor negativo. Reações que liberam calor. Vamos resolver um exercício. Nós temos aqui o metanol, CH3OH, é uma substância muito tóxica. Seu consumo pode causar cegueira e até a morte. Ele é geralmente empregado como anticongelante, como solvente e até mesmo como combustível. A reação de síntese do metanol é: eu tenho aqui a reação de obtenção do metanol a partir do monóxido de carbono e do gás hidrogênio. Ele não forneceu a entalpia de formação dos participantes, mas ele forneceu as equações, de modo que eu vou combiná-las, dando a equação que eu quero, e chamamos de equação problema. Veja bem, na primeira equação, eu tenho metanol no primeiro membro, 1 mol. Na equação problema, eu tenho 1 mol de metanol no segundo membro. Então, eu vou inverter a primeira reação para atender à necessidade da reação problema. Invertendo, eu tenho que inverter também o sinal do ΔH que foi fornecido nesta equação. Daí, nós podemos escrever assim: o metanol passa a ficar no segundo membro, onde eu quero, que é 1 mol, e o valor do ΔH passa a ser positivo. Na segunda equação, eu tenho 1 mol de hidrogênio, mas eu preciso, na equação problema, de 2 mols também no primeiro membro. Eu devo, então, multiplicar a segunda equação por 2. E multiplicando toda a equação por 2, eu vou ter que multiplicar também por 2 o valor de ΔH. Fazendo isso, nós vamos obter esta equação, cujo ΔH foi multiplicado por 2. Falta trabalhar com a última equação.
Eu tenho um mol de CO no primeiro membro. Foi informada na terceira equação que eu tenho um mol de CO também no primeiro membro. Então, eu vou manter a terceira equação de modo que atenda às necessidades das reações fornecidas. Observe, quando eu mantenho também o valor do ΔH. Vamos então somar. Antes da soma, eu posso cancelar 2 mols de água do primeiro membro com 2 mols de água no segundo membro. Eu posso cancelar 1,5 mol de oxigênio no primeiro membro, eu tenho 1,5 mol de oxigênio no segundo membro. Eu posso cancelar CO2 com CO2. Somando, vamos obter CO gasoso mais 2H2 gasoso vai produzir o metanol. E o ΔH? Daí, basta somar, se atento para os sinais. Daí nós vamos obter que o ΔH é 217 kJ por mol. Nota-se que este valor é um valor negativo, pois trata de uma reação que libera calor, reação do tipo exotérmica. Espero que tenham compreendido isso.